Bom dia, menino, bom dia, menina. E aí, todo mundo pronto para serem abençoados? Pois muito bem. Gente, é o seguinte, hoje nós estamos com uma visita ilustre aqui, viu? Já quero mandar um beijo para seu Jaime e um beijo também para dona Anitta, que teve assim a bênção de conceber ao mundo uma pessoa muito importante, não só para a fé, claro, mas também para muitas pessoas que estão em volta dele. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre fé, sobre resignação, sobre acreditar que na vida tudo dá certo. Vocês sabem como é que é o programa da gente, né? Domingo de manhã é o melhor conteúdo para você sentar com a família e assistir. E o personagem que vem aqui hoje, já descobriram que é homem, né? O personagem que vem aqui hoje, vocês vão, assim, sabe, ficar encantados. Não só pelo naipe, né? Mas você fala assim, nossa, eu ainda brinquei quando ele chegou aqui. Normalmente quando uma pessoa como essa chega aqui, a gente imagina barbas longas, batinas. Então, já falei batinas, vou falar. Padre Paulo César, por favor, seja bem-vindo à minha casa. Muito bem. Obrigado por ter vindo, um prazer. Prazer é meu. Compartilhar essa mesa com a gente no domingo de manhã para a gente levar a palavra e trazer muitos conhecimentos. Porque eu sei que tem muito jovem aí que talvez tenha vontade de ser padre e não sabe nem por onde começar. Muito bem. Então nós vamos descobrir isso agora, tá bom? Ah, muito bem. Seja bem-vindo, fique à vontade aí. Ok. Opa. Primeiramente, padre, eu queria saber, assim, todos os meus convidados que vêm aqui, eu tenho o hábito de começar da seguinte forma. De onde o senhor veio, né? A questão da sua árvore genealógica, pai, mãe, já falei do seu Jaime, dona Anitta, mas de onde que vieram essa família que concebeu a sua vida? Muito bem. Em primeiro lugar, manifestar a minha alegria de estar aqui no domingo, que é dia do Senhor, dia da fé, dia da esperança, dia de Deus no coração. Pois é, todo mundo tem um início, né? E esse início é sempre o lugar onde a gente deve voltar. Quem não sabe voltar para suas origens não pode ter um futuro, né? A origem sempre é algo importante. E minha família, assim, eu nasci em Itagi, aqui próximo, né, na região Cacaueira. Já é o final do sul da Bahia, porque já chegando a Jequié. Então é a última cidade mesmo do cacau, nessa direção a Jequié. Sim. Minha família, meus pais, minha mãe veio de Jacobina, meu avô veio de lá com 22 filhos e depois se estabeleceu aqui em Valentim, numa fazenda chamada Três Cachoeiras para dentro ali. Até hoje tem meus tios aí em Boa Nova, em Valentim. Então ela veio de Jacobina, ela é natural de Jacobina. Meu pai é natural de Dariomeira, né? E aí Dariomeira ainda não era município, pertencia a Boa Nova. E aí se encontraram em Itagi e aí nasceram 7 filhos. Eu sou o 6º de 7, né? E aí nasci, morei em Itagi até entrar no seminário. E sua vida do seminário? Você passou por algumas escolas, deixou alguns amigos, mas a ideia dos votos era algo que já lhe procurava desde muito novo ou apareceu logo breve? É assim, geralmente quem tem um anseio de ser padre, o desejo de ser padre, que a gente chama de vocação sacerdotal, nasce bem cedo. No meu caso, eu com 15 anos, eu nunca tinha pensado em ser padre, depois com 15 anos, teve uma missão lá em Itagi, uma missão religiosa, e aí o padre que foi fazer a missão, ele perguntou se eu não queria ser padre. Eu falei, quero. Pronto, assim, de um dia para outro. Mas antes do padre tem um coroinha, né? Mas eu não era coroinha nessa época, era? não. Aí eu fui ser as outras coisas depois disso, entendeu? Depois de dizer que ia ser padre. E que ia ser padre. E eu sou o primeiro da cidade de Itagi, o primeiro padre natural de lá. Então eu não sabia nem como era isso, entrar no seminário, não sabia nem de seminário, nada. Vê sua xícara. Não sabia de nada. E aí foi onde tudo começou. Aí o pároco, Padre João Batista, ele me orientou, terminei o ensino médio, aí entrei no seminário com 18 anos. E sua vida acadêmica? Me fala. Aí eu concluí o 2º grau lá em Itagi. Sim. Naquela época só tinha magistério, aí fiz o magistério como conclusão do 2º grau. Naquela época tinha esse curso lá em Itagi. E depois vim para o seminário. O seminário é aqui em Conquista, Vitória da Conquista. Qual é o seminário lá? O seminário é Nossa Senhora das Vitórias,
que hoje está no bairro Vila Serrana. Mas na época era ali do lado da catedral. Ali hoje tem a Cúria Diocesana, Arquidiocesana, o nosso instituto era ali. E o seminário era ali onde hoje é o FTC. Nosso seminário, eu morei ali durante 4 anos, onde eu cursei filosofia. Aí depois de 3 anos cursando filosofia, nós fomos para o seminário em Belo Horizonte, onde eu fiz teologia. Nossa. E aí, por exemplo, o meu colega aqui, Monsenhor Gerson, foi meu colega de turma mesmo, entramos no mesmo período, concluímos no mesmo período. Rosenildo, ele é um ano à minha frente, mas estudamos juntos aqui até teologia. E aí foi isso. Padre César, vou chamar César, viu, gente? Ó, avisa sua mãe que sua mãe ainda não tá aí, então corre lá, avisa ela. O marido não tá aí, mulher, vai lá, chama ele. Diga que eu tô aqui com o padre César. Vou chamar César porque César é um nome forte, né? Nome forte. Eu gosto muito daquela frase, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ô, coisa boa. Hoje, gente, eu já tô diferente hoje. Pode dizer que eu tô diferente, não vou ligar não, viu? É porque eu tô com padre aqui, né? Você sabe, né? Padre, o negócio tem que ser diferente. Padre, eu quero chegar, claro, na sua paróquia, falar um pouco da sua paróquia, mas tá todo mundo querendo saber como é que era a vida. Todo mundo deve estar falando assim, nossa, que é um galã. E as pessoas às vezes têm essa ideia, né? Usa a figura do padre, né? Como tranquilidade, como conforto. Eu vou até pegar exemplo de um padre que canta e encanta, padre Fábio de Mello, né? Olhando para o senhor, nada parecido, claro, mas a gente traz a semelhança assim, de elegância, de... Como é que o senhor consegue lidar com essa questão também? Porque a gente sabe que existe todo esse processo, assim, sabe? As pessoas olham mais para a figura do que para a ideia que deve se olhar, né? Ah, eu vou lá porque o padre é assim, vou lá tirar uma foto com o padre. O senhor se acha um artista, um famoso? Como é que é essa ideia também? Não, de jeito nenhum. Eu brinco que eu fui ordenado padre no milênio passado, né? Eu já tenho 27 anos de padre. Então, quando eu ordenei, realmente, eu era muito jovem, 25 anos. E já assumi paróquia e tudo. E meu rosto era de bem mais novo. Ninguém pensava nem que eu era padre. Você não mudou muita coisa, não. Naquela época. E aí, assim, como não tinha celular ainda, não tinha redes sociais, então, assim, o início foi mais tranquilo nisso aí, nessa questão de fama, dessa dimensão aí toda que hoje ganhou um nível bem amplo, né? Então, no início, não. Claro que depois aí as redes sociais ganharam, né, lugar na vida, no cotidiano da gente. E aí a gente entra também nesse universo para evangelizar, claro, né? Para evangelizar. Não no sentido de fama, porque eu também não sou muito adepto a isso. Como eu sou um padre antigo, no meu jeito de ver o sacerdócio, a igreja, eu acho que fama atrapalha. Fama atrapalha. Não é à toa que o próprio Fábio de Mello, nessa semana, ele deu uma entrevista aí polêmica, na verdade uma palavra polêmica, dizendo que a fama é um inferno. Né? Ele falou isso essa semana e está repercutindo nas redes sociais. Eu tenho redes sociais e tudo. Como minha formação foi mais assim tranquila nessa questão, porque né, eu não mergulhei de cabeça sobre isso, nesse ambiente, nesse universo, então eu sei lidar muito bem com essas coisas. Eu sei impor limites a mim mesmo, né? No uso, na imagem, porque eu acho que a gente tem que aparecer bem menos. Com certeza. E Jesus tem que aparecer mais. Bem mais. Porém, tenho minhas redes sociais, eu tenho seguidores, essas coisas todas a gente tem. Mas a gente também tem que aprender a dar limites, porque realmente, para a nossa vida de padre, enquanto espiritualidade, é ruim quando você aparece mais do que Jesus. E você perde o sentido todo do seu ministério. Porque o ministério é servir em nome de. Então a gente não serve porque é padre. A gente é padre porque tem Cristo. E o que a gente tem que levar é Cristo. Então, assim, tem a fama hoje que a gente tem que ter muito cuidado, que é uma realidade onde a gente vai, as pessoas conversam, falam, né? Hoje, com acesso ao WhatsApp, essas coisas também que ficam muito mais
né, mais próximo, muita gente exagera em alguns elogios e aí cabe a gente também dar o sentido às coisas, né? Mostrar que a gente tem um caminho. Mas teve um César que jogou bola, teve um César que sim. pulou o muro para pegar goiaba. Sim, né? da casa da minha madrinha, que ela está no céu. Tá descobrindo tudo agora, viu? Ah, misericórdia. Como é que foi essa Vou vida até de tomar um menino? cafezinho. Tome. Eu queria saber de você, como é que foi sua vida de menino? Porque as pessoas veem você pronto. Ah, é o padre. Ah, o padre. Mas o padre foi menino, o padre correu. Ele absteve de muitas coisas, de muitas decisões. Porque é preciso, sabe? E eu digo a vocês que ele teve uma vida. Como você também tem sua vida. Mas tudo no seu tempo. E como é que foi o tempo do menino César? Bem, como na nossa época não tinha redes sociais, essas Era tão coisas, bom. né? Então, a gente tive uma infância normal, de uma criança normal, de uma cidadezinha pequena. Na minha rua eram vários meninos, várias crianças. Você lembra de mesmo, algum assim. deles? Ah, sim, tem um amigo, tem meu primo de ser, o meu irmão também, que é quase da mesma idade. Temos aí as meninas Kátia, Maísa, Candice, João, outro Disseu, tem vários. A rua tinha muitas crianças. As brincadeiras de rua eram tão boas. Então a gente brincava demais de futebol, né? Aí futebol era normal, de jogar bola de pés descalço, essas coisas assim. Jogar vôlei também, a gente brincava de baleado, essas coisas assim, todo normal. Porque a gente não tinha essa opção eletrônica. A opção era a vida mesmo, né? A opção era o chão. Isso era muito bom. E, assim, agradeço muito a Deus isso aí, essa infância que eu tive. Mas e aí tinha todo mundo, a gente brincava, tomava banho de chuva. No final da minha rua tem uma montanha assim, aí tinha um escorregador natural de barro. Aí a gente apanhava, porque na chuva a gente escorregava e chegava todo lameado. Mas era aquela coisa natural, sem maldade, sem... Eu vou tratar o senhor me falando isso, me trouxe saudade, porque eu também vivi muita coisa assim, sabe? Eu também não sou esse jovem assim como o senhor. E é bom a gente ouvir histórias como essa para as pessoas entenderem que a gente pode brincar no barro, pode escorregar na ladeira de barro, pode brincar de futebol na rua. É só largar um pouco o celular, né, padre? Isso dá certo. E me fala uma coisa aqui, você falou que jogava e hoje bate uma bolinha porque você é muito jovem. Como é que é a sua vida hoje, assim, ativa? Tem um tempinho para jogar um vôlei, um baleado, jogar alguma coisa? Assim, quando eu posso, eu jogo. Por exemplo, quando eu cheguei logo a Boa Nova, e aí os coroinhas, a gente tem uma turma de vôlei que joga toda segunda. Eu falei, beleza, eu vou ver lá. E aí um belo dia apareci, e aí filmaram, colocaram na internet, porque não é costume ver um padre assim, jogando. E aí de short, enfim, porque não vou jogar vôlei enfim. E aí joguei 2 vezes, mas depois os compromissos, não tem como, né? E depois veio a Semana Santa, veio a Quaresma, a Semana Santa, aí também na Quaresma, Semana Santa a gente para um pouquinho e vive mais a questão interior, né? Porque é natural da igreja. Na Quaresma a gente parar um pouco o lado externo e cuidar muito do lado interno. Mas, assim, quando eu posso, eu tô junto. Vai a uma academia, alguma coisa assim? Parei um pouquinho dessa volta aí para Boa Nova, mas já estou vendo uma academia. Gosto de ir, sem exageros também, assim, no sentido de objetivo. É mais saúde mesmo, Mais saúde, né? Manter uma qualidade de vida, para poder servir mais e estar sempre disposto, né? Porque a academia dá uma disposição boa para as coisas, para a vida, o corpo fica bem, né? E aí a gente vai. Mas sempre que eu posso, eu vou. Que bom. Nunca mais eu fui. Estão até me perguntando, padre, e o vôlei? Que comecei lá com o vôlei. Mas vai voltar. A gente volta. Viu? Padre, eu vou aos comerciais, já a gente volta. Para o senhor me explicar, me falar, aliás, falar para todos nós que estão em casa também, como foi sua chegada nessa nova paróquia, entendeu? Falar como é que é estar numa paróquia, porque, como eu digo, o senhor é um rapaz jovem, né? E aí as responsabilidades são muitas, porque o senhor é padre, é irmão, é amigo,
o Senhor se torna muitas coisas em um lugar só. E você que está em casa, você vai entender como é a vida de um padre tão jovem, tão legal como o Padre César. Já estou voltando, viu, gente? Eu estou aqui em nome de Hortifruti Fênix e Panificadora Conquista, fazendo café com Zé, sei o que é. Olha, estou de volta, gente. Estou de volta tomando café. Porque vocês sabem, né? O intervalo é tão bom para tomar um cafezinho, bater um papo, em off. Vocês sabem, né? Nem tudo é uma confissão, gente. Confissão é segredo. Vamos falar de confissão também, né? Você que tem medo de conversar, vamos desmistificar isso aí já, tá bom? Mas antes de eu chegar na confissão, padre, vamos retomar a respeito das nossas responsabilidades em uma paróquia, né? O povo fala muito do prefeito, fala muito do dono da grande empresa, mas a vida de um padre é de grandes responsabilidades. E sabe eu que o senhor, né, vem desenvolvendo trabalhos na igreja e recém-chegado existe todo um know-how a ser desvendado. E eu queria que o senhor falasse para mim como é que foi se estar lá na paróquia desde o princípio até o continuar dela. Muito bem. Bem, eu tenho 27 anos de padre. Sim. E esta é a minha 6ª paróquia. E no serviço de paróquia, passei em 6 cidades, mas também tive o serviço de formar padres, já fui reitor. Inclusive eu estava lá em Belo Horizonte, fiquei lá por 4 anos nessa função de reitor de seminário, que é onde a gente forma os seminaristas. Aí o bispo me transferiu de lá do nosso seminário, que é lá em Belo Horizonte, Seminário de Teologia e Filosofia, e eu vim para Boa Nova, assumi no dia 25, no dia da conversão de São Paulo, né, que é de 25 de janeiro. E assim, Boa Nova é uma paróquia já de vai fazer em dezembro 108 anos. É uma paróquia antiga, eu sou o 19º pároco desta paróquia. O desafio, assim, é bonito, que é o desafio de conhecer realidades bem diferentes. Porque Boa Nova, como tem 3 biomas concentrados ali, a Caatinga, o Cerrado e a Mata, então são realidades bem diferentes. E aí você percebe como cada bioma determina um pouco da personalidade das comunidades, das pessoas, dos grupos, enfim. E a própria cidade também, uma cidade antiga, né, mais de 100 anos. Então, uma cidade muito pacata, muito tradicional, né? Então, assim, como eu já conhecia Boa Nova, porque eu sou da Diocese de Jequié, e ela faz parte da Diocese de Jequié, então é um desafio bom, aquele desafio que faz você crescer, que faz você descobrir certas coisas que você... Estou aí há 2 meses, vou fazer 3 meses, semana que vem que eu estou. Estou gostando, tem muitas comunidades, são 24 comunidades rurais, né, 2 na cidade. Mas estou gostando muito, o pessoal me acolheu super bem, né? E o desafio é esse, né? O grande desafio é ser administrador, porque tem todas as questões administrativas. Ser evangelizador, porque a primeira missão do padre é evangelizar. Depois, ser um comunicador, porque evangelizar é comunicar de uma forma eficiente a fé, né? Porque a fé não é para ser só falada, é para convencer a gente, né? Porque o Espírito Santo foi nos dado, disse Jesus, que o Espírito Santo ia nos convencer sobre aquilo que Deus quer que a gente entenda. Né? Porque a gente é meio cabeça dura, usando a linguagem comum, popular, né? Deus ensina e a gente não aprende. Deus fala e a gente não ouve. E aí o Espírito Santo nos é dado para convencer, né? Porque a gente acha que tem um caminho, mas o caminho é Jesus. A gente acha que tem uma palavra, mas a palavra é Jesus. A gente acha que tem uma inteligência, a inteligência é do Espírito. Então, assim... E o grande desafio mesmo de uma cidade como Boa Nova, cidade pequena de um modo geral, é ser o líder espiritual. Esse é o grande desafio. Você falou de prefeito, de vereador, tem questões, tem secretários, enfim, né? São líderes, são pessoas que têm uma atuação própria, no sentido assim, secretário de educação. O sacerdócio, entre aspas, é a lei da educação.
O padre, ele tem esse grande desafio em uma cidade, né, como Boa Nova, como outras, né, de ser o líder religioso para tudo e para todos. Então, não é uma coisa localizada, não é uma coisa pontual, né? Então, se eu vou se eu vou, por exemplo, na abertura do ano letivo, então, ali eu sou o líder espiritual para aquela realidade toda. Mas eu gosto desse desafio, eu não tenho medo dessas coisas não, assim, no sentido de, né, para mim é interessante, eu vejo isso como uma missão dada por Deus, né? A gente está ali para ser essa presença, né? Não presença religiosa no sentido só apresentar a religião, mas a presença mesmo de fé, de mostrar que o ser humano ele tem uma dimensão muito bonita na vida, que é a fé. O acreditar, o ter esperança, o confiar. A fé faz parte da constituição da pessoa, né? Ninguém vive sem acreditar, né? O ser humano, ele dentro dele tem sempre o que acreditar, porque senão a vida perdeu todo o sentido. Que na verdade, assim, muita gente perde a alegria da vida por isso, né? Porque dentro do coração perdeu a alegria de acreditar, né? Acreditar em algo, acreditar em uma amizade, acreditar em uma família, acreditar no que você está fazendo, né? Um simples café pode ser um acreditar da vida, né? Quando a gente toma um café com alguém, com a pessoa, um programa, né? Isso faz despertar na pessoa o sentido da existência como tal, né? Então, o acreditar ele é muito importante. E onde eu vou, onde eu posso e vou, levo esta certeza que a gente precisa acreditar, né? E se acreditar em Deus, melhor ainda, porque Deus é tudo de bom, Deus é tudo, né? Tudo de especial na vida de todo mundo. Vocês não imaginam o privilégio que está para eu estar aqui, neste momento do meu café, recebendo o Evangelho. Isso é Evangelho, né, Padre? Claro, Você acabou de fazer comigo, né? Evangelho é boa nova. Boa nova. O nome de Boa Nova é o Evangelho, é. Que coisa boa. É o Evangelho. Padre, só gratidão por tudo, por esse momento maravilhoso, viu? Olha que não é nem um final, mas obrigado por esse momento agora, porque eu acho que muitas pessoas pararam para refletir. E eu queria agora falar um pouquinho sobre a logística. Olha, o senhor acabou de mencionar e dizer que o senhor começou muito jovem, né? O Deus tocou no seu coração, você era um garoto que jogava bola, corria de um lado para o outro. Eu queria que o senhor me falasse hoje como é essa logística hoje. Não sei nem se a palavra correta seria logística, gente, mas hoje o jovem, como é que está ele na igreja? Porque nós hoje temos um desafio que é, digamos, entre aspas, a vaidade, a era cibernética, né? Hoje as coisas estão assim, sabe, de uma forma muito aleatória. E como é que está a presença do jovem na igreja? Porque eu sei que meu programa ele é assistido por muitos jovens. E se o senhor quiser conversar diretamente com eles, pode ficar à vontade. Ah, muito bem. Porque nós precisamos e não podemos perder esse jovem. Lembrar que nunca é fácil para a fé, como nunca foi fácil para a vida, né? Em todas as épocas, em todas as ocasiões, há sempre um desafio por trás. Não existe vida fácil, né? Como não existe evangelização fácil, porque senão já estaria tudo dado, ninguém precisava mais de padre, de igreja, de fé, não precisava nada, estava tudo aí e pronto. Não precisava nem de governo, né? Então, porque a gente precisa de tudo isso? Porque há sempre desafios, e cada época tem seu desafio. A igreja sempre teve uma preocupação com o jovem, né? Não é de agora e não vai ser agora o final dessa preocupação, porque em cada época o jovem é instigado por alguma coisa, né? Então, uma época foi a política acirrada, que o jovem entrou na política. E aí, é política, é igreja, é político, é fé. E aí muitos entraram tanto na política que esqueceram a fé, né? Então, agora realmente o desafio é a internet, né? E a falta de tempo dos jovens, porque o jovem hoje faz faculdade, o jovem hoje trabalha, o jovem hoje faz isso e faz aquilo. E aí o tempo para a igreja está curto para o jovem. Porém, uma coisa bonita que a igreja sempre aprendeu, que o jovem é da busca. É próprio da juventude o querer algo, né? A idade, ela traz a quietação. Você fica quieto,
no sentido de ter coisas mais cristalizadas dentro de você. A juventude não, a juventude é, por natureza, um vulcão, né? Eu gosto disso, eu acho que a juventude, aí uma opinião bem particular, Sim. a gente pegando por esse caminho, a gente dá um caminho bonito ao jovem, né? De aproveitar a sua ânsia, aproveitar a sua inquietação e trazer isso para dentro da igreja. Claro que muitas vezes não é compreendido, porque a gente quer ver todo mundo cordeirinho dentro da igreja. E jovem cordeirinho não existe. É difícil. É. E a gente tem que entender o jovem na sua juventude e no seu contexto. Porque onde o jovem está, do jeito que está, ali também tem evangelho. É porque a gente está tão acostumado a ver o evangelho só como o evangelho no sentido de evangelização de igreja, só cordeirinhos mansos, que quando uma ovelha é mais danada, assim, no modo que a gente usa no comum, a gente acha que não tem evangelho. Tem. A juventude com o rosto, com o jeito, com a inquietação, com suas buscas. Ali tem evangelho. Ali tem um evangelho que precisa ser descoberto. Né? Dentro dali o evangelho. Jovem, assim, eu tiro por boa nova, os jovens estão buscando, pelo menos lá a gente tem uma quantidade boa de jovem, a participação. Né? A gente vai dar Tem os grupos de jovens. Tem grupos de jovens, tem grupos de coroinhas, que é uma etapa antes da juventude, mas já está um pouco dentro disso aí. Então a gente, só que como eu cheguei pouco tempo, então não tenho como dar um diagnóstico assim tão claro, né? Mas eu vejo muitos jovens buscando a fé, buscando a confissão. Você falou da confissão. Buscando a confissão, buscando um estilo de vida, que é muito importante, né? O jovem ele precisa de referência. E a fé é uma grande referência. Jesus no sentido dele jovem, né? Jesus uma presença. E muitos jovens querem se identificar a Jesus Cristo. E, por exemplo, na vocação, eu fui reitor de seminário. Muitos jovens estão buscando a vocação. Coisa que a gente parou uma época, aí na metade da década de 90, na década de 2000, entre 2000 e 2005 houve uma queda. E agora a gente está percebendo uma procura maior na questão da vocação, de ser padre, de viver mais a igreja. Mas é uma dinâmica. E assim, como hoje tudo muda há muito tempo, né? O jovem de hoje já é diferente do jovem de 10 anos atrás, que o jovem de 10 anos atrás. E assim vai, né? Antigamente tinha uma etapa assim, mais definida. A gente vivia as etapas, né? Tempo de brincar de peão, de brincar de carrinho, depois da pipa, e assim. Só lembrar que de 2000 para cá já temos 3 gerações diferentes, né? Então, já a geração Coca-Cola já foi. É a minha. É a minha que eu ouvia Legião Urbana também, que eu gostava. Kid de Abelha, né? Kid de Abelha. Gente, eu tenho uma outra pergunta aqui, é uma coisa minha. Sim. Coisa minha mesmo, gente. Normalmente as pessoas estão indo muito a psicólogos, claro, por uma questão natural da vida e necessária. E lá eles conversam muito, falam muito com o profissional. E às vezes as pessoas iam muito ao padre, né? Conversar muito com o padre. Uhum. Aquela conversa de que as coisas mudaram um pouquinho, né, padre? E normalmente eu vejo poucas pessoas falando assim, eu vou me confessar. Mas eu vejo muitas pessoas falando assim, eu vou ao psicólogo. Vamos tentar desmistificar um pouquinho a ideia da confissão, padre. Assim, para muitas pessoas que assistem, que talvez não saibam a importância da confissão na fé. É bom lembrar que a ciência não nega a fé e a fé não nega a ciência. Então existe um limite e esse limite precisa ser respeitado. Nem tudo é fé e nem tudo é ciência. A gente tem que deixar claro isso. A igreja apoia a psicologia, tanto é que ela utiliza de um tempo para cá no nosso catecismo. A igreja utiliza muito a opinião da ciência para definir certas coisas, certos comportamentos, certas dificuldades. Por exemplo, a questão do suicídio, está lá no nosso catecismo. Antigamente, o suicida era visto até mesmo pela igreja como um caso definido de alguém que procurou a própria destruição e procurou um caminho fora do céu. Abriu a mão do mais importante, cara. Isso, por conta disso, porque a vida, o maior dom que Deus deu foi a vida. Mas de um tempo para cá, e está lá no nosso catecismo, só um exemplo mesmo, o suicida,
tem questões psicológicas dentro dele, dentro da cabeça, que ele não faz aquilo só por consciência. Ele faz aquilo também movido por questões psicológicas, doenças da mente, doenças do coração, que não foram tratadas, que não foram... E aí ele, sem tentar resolver, pela ciência ou não conseguindo resolver, aconteceu essa situação trágica. Claro que o suicídio em si, a morte em si, não é querida pela igreja, né? A gente não pode achar morte coisa normal. Mas ela entende, pela ciência hoje, que tem coisas que fogem à pessoa, que fogem à consciência, que fogem à normalidade, e que aquela pessoa foi movida por isso, e não pela uma consciência reta. É só um exemplo. Então, a ciência, a igreja recorre à ciência, muitas vezes, sobretudo na questão de comportamento e nas questões morais, né, de comportamento. Ciência é uma coisa, fé é outra. Só para deixar... E as duas, elas podem se casar muito bem, desde que haja o respeito a este limite, né? Depois, confissão é uma coisa muito simples, que é até uma catequese que a gente pode fazer. Confissão é, você errou, sua consciência pesou, e você vai lá ao padre e conversa, e confessa. É uma coisa muito simples. Geralmente as pessoas confundem confissão com direção espiritual. Confissão é, eu roubei. Padre, olha, eu roubei, eu estou assim, minha consciência está muito pesada, eu quero voltar à comunhão com Deus e eu preciso refazer esse ato, no caso um ato bondoso, e aí eu vim aqui me confessar. Ô padre, só não lhe cortando. Eu queria lhe perguntar, eu virei Bial, você viu? Ô amigo Bial. Preocupe não. Mas eu posso pedir você para concluir esta curiosidade das pessoas de como é que você vai reverter o pecado no próximo bloco? Sim. Posso? Pode sim. Então tá bom. Gente, eu vou rapidinho aos comerciais, porque já a gente vem saber como é que a gente vai ganhar o céu. É agora, viu, gente? Falou o que errou, então já sabe. Vai ganhar o céu. É só falar. Eu tô indo nos comerciais em nome de Hortifruti Fênix e Panificadora Conquista, que faz o café do Zé ser o que é. Oi, gente, estou de volta aqui com o Padre César. É Padre Paulo César, mas eu falei, vou chamar ele de Padre César, porque César é forte, viu, gente? Não esqueça! Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você ouviu muito isso, não foi, Padre? Já ouvi muito. Ei, coisa boa. Pois, Padre, nós paramos aqui na ideia da confissão e o senhor deixou, assim, aberto, né, o retorno para nós concluirmos o segundo bloco, de como é que a gente tem a ideia de que a gente realmente cumpriu o ato do arrependimento. O senhor poderia explicar para a gente? Antes disso, só concluir um pouquinho a diferença. Sim. A ciência lida com patologias, então é bom ficar claro. Então a ciência lida com patologias. E a confissão ou a fé lida com comportamento errado, que pode ser modificado pela consciência sadia, reta. Então a pessoa que vai ao confessionário, ela sabe que ela fez um pecado, uma coisa errada, um pecado. Coisa, por exemplo, com a doença não. Ela ainda não tem uma dimensão clara que aquilo foi doença e por isso que precisa ser tratada. Quando a pessoa vai no confessionário, ela vai sabendo que errou, tendo consciência que errou, se arrependendo de ter errado e querendo mudar. Então, são os critérios para você ir para uma confissão. Se você fala assim, padre, eu estou aqui, quero me confessar, mas não sei o que eu quero confessar, então não é o lugar. Não é o lugar. Você tem que ir sabendo. Então, por exemplo, eu julguei alguém. É um pecado. Não é um pecado gravíssimo, mas é um pecado que precisa ser confessado. Julgar não é obrigação nossa. Isso. E aí eu julguei alguém. Eu pensei que foi fulana que pegou um dinheiro que eu deixei lá, mas descobri que foi outra pessoa. Um caso assim aleatório, né, que eu estou pensando aqui. Pronto. Ela sabe que errou. Ali não é uma doença. A diferença, né? E aí ela fala assim, padre, mas aí como é que eu vou recuperar isso? Como é que eu vou refazer isso aí?
né? Então, para todo tipo de pecado, tem sempre uma reparação. Aí ou reza, então, que a gente chama de penitência, ou faz uma oração, ou a gente convida a fazer alguma penitência em outro sentido, um jejum. A depender do pecado, existe uma reparação, que a gente chama geralmente de penitência. Exatamente. A palavra penitência traduza em reparação. Por exemplo, se alguém roubou, aí geralmente a gente aconselha a ressarcir, de alguma maneira, aquele roubo. Doar alguma coisa para alguém. Então, por exemplo, a pessoa roubou uma sacola, uma bolsa. Uma bolsa. Aí depois ela vê o valor daquela bolsa e tenta ressarcir com outra coisa. É uma forma de reparar para a consciência ficar mais tranquila. Você falou penitência. Será que deu origem à penitenciária? Ou é diferente uma coisa da outra? Deu origem. Porque a questão da punição. Da punição, né, isso aí. tal, Da reparação. da reparação. Então. Que na verdade a penitenciária deveria reparar. As penitenciárias. Mas aí não repara. Parece que educam mais para o negócio. Mas a confissão tem o sentido de reparar a pessoa. Reparar a pessoa, nesse contexto que a gente está falando, diante de Deus em primeiro lugar. Amém. E depois diante daquela realidade que ela não foi correta. Então, se julgou, aí tentar aprender com aquilo. Pô, Padre César, e a justiça de Deus ela não falha. Porque o homem pode até não ver a verdade. Pode até não ver, pode até se passar, porque a gente sabe que hoje existe uns profissionais muito bons na área, são os advogados, que eles têm o poder de acusar e de defender. Mas Deus sabe exatamente qual é a sua verdade. Essa justiça ninguém foge. Então. Padre, na sua vida teve muitas pessoas importantes, né, que ajudou você a caminhar por onde você caminhou, andar por onde você andou, pessoas que fizeram você rir, fizeram você chorar. E não adianta, a sua família, seus amigos, tem muita gente importante na sua vida que com certeza fez você ser quem você é, né? Eu ainda brinquei, um homem de pele clara, gente, não tem uma ruga na cara. Menos. Haja melanina escondida por aí, tá? Mas sabe o que é isso? É a relação que ele consegue trazer com ele, dos amigos, da família, dos sobrinhos. E eu tenho uma galera aqui pro senhor agora poder assistir e poder falar pra mim depois quem são as pessoas, tá? Beleza. Eu também quero descobrir quem são. Tá, Olha ok. só. Padre, a melanina foi ótima. Você descobriu Nós aí. tivemos a graça de conviver com o Padre César durante esse tempo que ele passou aqui no seminário como reitor em Belo Horizonte e se mostrou, né, um homem de Deus, um homem muito humano, um homem muito caridoso, muito prestativo, atento às necessidades daqueles que precisavam. Daí o seu amor pela filosofia também, sobretudo pelo existencialismo e também pela moral, com o qual ele marca muitas das suas reflexões e traz também isso para a sua vida, que é uma marca, é uma característica sua. Tem mais gente. Olha, Júlia. É uma alegria imensa estar aqui hoje para falar do nosso pároco, Padre Paulo César. Com certeza, a sua presença foi um presente de Deus para a nossa paróquia. Com sua simplicidade, amor, dedicação e alegria, suas homilias tocam o nosso coração, nos fazem refletir e nos aproximam cada vez mais de Deus. Padre César, sua presença nos faz bem. Obrigada pelo seu sim a Deus em pastorear com amor nas terras de Boa Nova. Que Deus o abençoe sempre mais e que Nossa Senhora interceda sempre por ti. Beijos! Beijo. Hoje eu vim falar de alguém que chegou há tão pouco tempo e já é tão especial para nossa comunidade. Padre César é daqueles padres que a gente não esquece. Ele tem um jeito leve e engraçado que aproxima, mas também tem palavras lindas e profundas que tocam o nosso coração. Ele não só reza a missa, ele aconselha, escuta, acolhe, ele é amigo, é presença, é cuidado. E acima de tudo, é um verdadeiro pastor que conduz as ovelhas com amor, paciência e fé. Que Deus continue abençoando a sua missão, porque o Senhor faz a diferença na vida de muita gente. Bom, eu sou a sobrinha mais velha de César. Tô tirando um tempinho aqui no meu trabalho para falar um pouco dele, dessa convivência.
maravilhosa a convivência com ele. Eu tenho como referência de tio, de padre, de líder religioso, de tudo, né? Ele é uma referência, assim, para todos nós. A convivência com ele é muito agradável, ele é padrinho da minha filha, e que eu digo que ele é o vovô de Mariana, que infelizmente eu não consegui fazer um vídeo com ela, mas eu só queria te dizer que a minha admiração por você é enorme. Eu tô falando assim porque eu tomei a vacina da gripe e tô com a voz rouca. Você é um exemplo para todos nós da família, e dizer que eu te amo. Beijo. Bom dia, mais um dia mesmo, né? Sou Ícaro Assis, sou do Padre Paulo César. O que eu posso falar na minha convivência com ele? É diferente de tudo, né? Do que eu tenho na minha vida. Por quê? Não só pelo ele ser padre, ser meu tio, né? É a paz que ele carrega consigo, que muda toda a vivência ali, toda a convivência dele com as amizades, não só comigo, mas dá pra ver nitidamente com outras pessoas. É igual ali no sermão da igreja, na missa em si, que Jesus fala, né, com os apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E meu tio é diferente exatamente por isso. Essa paz que ele carrega em si. Aí agora você mexeu com coisas sagradas, amizades, família, né? E exemplos e pessoas. Bem, Boa Nova está sendo, como eu falei, uma experiência, e gosto demais e me sinto bem acolhido mesmo. E esse feedback também é muito importante, né? Uma comunidade que acolhe, faz o padre também nascer dele, brota dele, algo especial também. Então é uma troca, na verdade, né? E aí tem Duda, minha prima, tem Júlia, que vai ser minha afilhada já de crisma, a gente já, né? Então um beijo para vocês, Deus abençoe. Tem também essa experiência lá do seminário, que foram esses dois, né? Caio e Ian já estão concluindo. O ano que vem eles se ordenam padres, então o ano que vem já serão meus colegas de ministério, né? Mas são dois jovens bem dedicados também, né, que estão se preparando. Alegria também. Eu passei na formação de padres, juntando todo o tempo, quase 18 anos, sendo formador de padres da nossa diocese de Jequié. Então, alegria também formar padres, isso é uma missão boa. E assim, eu acredito muito no bom humor. Essa paz que Ícaro falou, que é meu sobrinho. Eu falo lá na paróquia assim, quem encontrou Jesus encontrou uma alegria de viver. Não tem como você ser cristão, Papa Francisco, e onde eu vou eu falo essa frase de Papa Francisco. Tem gente que é da igreja que é eternamente com cara de quaresma, Papa Francisco falava isso. Não muda, assim, aquela cara franzina, aquela cara que... E quem encontrou Jesus encontrou uma alegria de viver que extrapola tudo. Então, eu sou feliz por ser padre e isso me deixa feliz. Simplesmente assim. Vejo os problemas, tem muito, mas eu sou feliz. E a gente vai resolvendo na paz, na serenidade, não precisa ser correria. Outra coisa que eu falo lá em Itajibá, o mundo está correndo. A igreja é paz. O mundo está aí, frenético. Se dentro da igreja a gente for frenético, que diferença faz? A igreja é um lugar para a gente se refazer. É um lugar para a gente encontrar a serenidade da vida, né? Que é encontrar o sentido. Então são pessoas, minha sobrinha mais velha também tem um carinho muito grande, né? E ontem mesmo falei com ela, falei com minha outra sobrinha, filha dela. Então são lugares, aquilo que eu falei no início, né? Quem não souber voltar para a sua origem, não vai saber ser futuro, né? A gente só pode ser futuro se tem bem enraizado aquilo que você é, aquelas pessoas que você cativou, né? Aquela situação que você conseguiu transformar, tirar do deserto, fazer o deserto florir, né? Eu gosto muito dessa linguagem do advento. Eu acho que a vida da gente tem que ser sempre um advento, algo sempre novo está chegando.
Amém. Né? O advento é essa experiência religiosa na nossa igreja que diz assim, a gente tem uma expectativa e a expectativa é sempre algo novo, bonito, é como florir no deserto. Então a vida da gente tem que ser vista assim. Florir. Florir no deserto. Padre, eu nunca entrevistei alguém pro tempo passar tão rápido. Misericórdia. Gente de Deus, juro, gente, a vocês que se vocês não ficar aqui até meio-dia, mas eu tenho que botar água no macarrão, tenho que fazer o almoço, aí a gente faz as coisas também. É? Mas eu já quero aqui lhe agradecer por ter vindo evangelizar minha casa é uma casa de Deus. Minha mãe, ela ora de manhã, tarde, de noite, madrugada. Minha mãe, que bom, entre aspas, é a louca da oração, da fé, graças a Deus, por mais pessoas assim. Mas eu quero lhe agradecer e, ao mesmo tempo, lhe disponibilizar um tempo também para que você possa fazer agradecimento a quem de direito, a quem faltou ser mencionado aqui. Dê um beijo em seu pai, em sua mãe. Por favor, leve esse abração para eles. Tá, viu? okay. Gratidão por ter colocado tu no mundo, que tu é um cara legal. Tira até o Senhor, chamei tudo, viu? Tá vendo? Muito obrigado ao Senhor por ter vindo, viu? Muito obrigado. Então, assim, eu que agradeço, né, por essa oportunidade. Não conhecia esse café tão generoso, né? Então, a generosidade é algo importante na vida de qualquer pessoa. A generosidade mostra que a gente é gratuito nas coisas, né? E a vida é dom, a vida é sempre dom. Então, obrigado pelo convite, estar aqui, obrigado pela sua companhia tão agradável, esse café delicioso, que eu já tomei aqui as 3 xícaras e vou tomar mais. Né? Obrigado, então, por vocês, a equipe toda. Silvia, lá de Boa Nova, que ela que fez esse canal, então agradeço, e ela provavelmente ela é assídua, ela falou que tem. Agradecer a paróquia lá de Boa Nova, que eu estou fazendo uma experiência bonita, está pouco tempo, mas meu coração está muito alegre mesmo de fazer essa experiência. Então, agradecer a todos, né? Minha família, meus sobrinhos que eu amo de coração, todos eles, já tenho sobrinhos netos e amo de todo o coração. Meus pais, amanhã estou indo lá em Itagi, né? Aos padres amigos, né? Tenho muitos padres amigos que eu formei, e também que foram amigos, são amigos. O padre Rosenildo, que é o pároco aqui dessa paróquia, fomos colegas de seminário. Ao padre João Júnior, que eu fui professor de filosofia dele também, então temos a alegria assim dessa convivência. E no mais dizer que a vida é isso, né? O sentido da vida não tem algo assim tão determinado a não ser encontrar o sentido da vida. Amém. Né? E o sentido da vida é isso, amizade, família, ter leveza no coração e, sobretudo, Deus. Amém. Sobretudo Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, das minhas conversas sempre com os meus convidados, eu sempre tiro muita coisa boa. Eu vou dizer a vocês, é muito difícil tirar alguma coisa boa, porque foi tudo muito bom, sabe? Mas eu tirei uma fala muito interessante dele, que é ser feliz fazendo o que é, sendo quem é. E ele disse, eu sou muito feliz sendo padre. E você que está em casa, é feliz como? Está fazendo o que para ser feliz? Vai ficar sentado, esperando sua água do macarrão ferver? Não, levante, bote fogo na água, porque senão ela não vai ferver. Tá bom? Lembre-se, quente ou frio, mas morno não adianta. Então que você tenha uma boa semana, que esse bom Deus te proteja todos os dias da sua vida. Tchau, até domingo que vem.